Questão 8 do nosso simulado global. Uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. E cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma filha, tá? Você é uma menina. Você é representada pela letra M. A menina, ela tem que ter o mesmo número de irmãs e irmãos. Então, por exemplo, ela tem que ter aqui, ó, 2 irmãos, representados pela letra H, de homem, e 2 irmãs, representadas pela letra M, de mulher. Nesse cenário, a gente está falando de uma família de 5 pessoas. Só que agora ele fala que cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Então, por exemplo, se ele tem 2 irmãos, ele tem que ter 4 irmãs. Então, ó, um filho de um homem, ele tem então, ó, se uma filha tem 2 irmãos, esse filho ele tem um irmão, percebe? Porque um desses irmãos é ele. Ele não pode ser irmão dele mesmo, sacou? Então, ó, um irmão tem um irmão, tá. Agora, a gente vai ter aqui, ó, 3 irmãs. Então a gente vai ter uma irmã, 2 irmãs, 3 irmãos. Já vimos aqui que uma família de 5 pessoas não satisfaz o problema. Porque, ó, aqui, ó, cada filha tem o mesmo número de irmãs, tá certo? Tá? Só que o número de irmãs aqui, no filho, é o triplo do número de irmãos que ele tem. Porque ele tem um irmão e 3 irmãs. E ele falou que o número de irmãs tem que ser o dobro. Sacou? Esse é o raciocínio da questão. Qual é a melhor forma que eu quero que você resolva agora? Eu quero estimular o seu raciocínio lógico, testando as alternativas. Vamos ver se uma família de 11 pessoas vai satisfazer? De 11 pessoas, vamos lá. Primeiro na filha. Para ter o mesmo número de irmãs e irmãos, essa filha com 11 pessoas, aqui a gente tem 10, né? 10 pessoas para botar aqui. Já foi a filha, né? Então ela vai ter 10 irmãos. 10 irmãos, no caso, falou irmãos e irmãs, tá? Vamos lá. Para ter o mesmo, só poderia ter o mesmo se fosse 5 e 5. Percebeu? Ó, aqui seria um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, 5 irmãos. E de irmã ia ter uma irmã, 2 irmãs, 3 irmãs, 4 irmãs, 5 irmãs. Tendo aqui, ó, 10 irmãos, concluindo 11 pessoas. Beleza? Tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Tá. Agora pro filho. Bom, o filho, como são 4 irmãos, ele vai ter 3, né? Um desses irmãos é ele. Então ele vai ter aqui, ó, um irmão, 2 irmãos, 3 irmãs. 3 irmãos, né? Então tem 3 irmãos. Agora irmãs, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Irmãs aqui, então, ele vai ter 7 irmãs, né? Porque tem a do meio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, foi 6. Isso, então aqui foi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ter mais uma, 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui tem o mesmo número de irmãs e irmãs, né? Cada filha, isso. E cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãs. Então aqui, como são 4... Ah, não, são 5 irmãos, galera. Desculpa. Então vai ter mais um irmão aqui, né? Esqueci desse daqui. Então vai ser 5 irmãos aqui, né? Só que um deles é ele, tá? Um deles é ele. Então ele vai ter 4 irmãos. Agora ele vai ter uma irmã, 2 irmãs, 3 irmãs, 4 irmãs, 5 irmãs, 6 irmãs, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, ele tem 4 irmãos e 6 irmãs. Não é o dobro. Se ele tem 4 irmãos, ele tinha que ter 8 irmãs. Então, com isso, não pode ser letra A. Tá? Não pode ser letra A. Beleza. Agora, a letra B. Bom, vamos primeiro na filha. A filha é uma filha. Se são 9 filhos, então vai ter 8 irmãos aqui, né? Então, vão ser 4 homens e 4 mulheres. Para que para a filha tenha o mesmo número de irmãs e irmãos. Então, 4 homens e 4 mulheres. Já adiantando, para o filho, ele vai ter aqui, ó, 3 irmãos, né? Porque um desses irmãos aqui da filha é ele. E ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 irmãs. 3 irmãos e 5 irmãs. O número de irmãs não é o dobro do número de irmãos. Então não pode ser letra B. Agora na letra C. Na letra C são 7 filhos. Então, ó, na filha, ela vai ter que ter 3 irmãos e 3 irmãs. De forma que a soma dos filhos dê 7. Tudo bem. Agora, pro filho, ele vai ter 2 irmãos, certo? 2 irmãos. Porque, ó, um desses irmãos é ele. E ele vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 irmãs. Então, 4 irmãs. Percebe que aqui, na filha, o número de irmãos é igual ao número de irmãs. No filho, o número de irmãs é o dobro do número de irmãos. Então, satisfeito o que a questão falou, letra C, o gabarito. Essa é a forma que eu quero que você faça agora. Agora, eu estou falando com você, aluno avançado. Como que você vai fazer isso sendo a equação? Bom, para filha, o número de irmãs tem que ser igual ao número de irmãos. Eu vou chamar M sendo meninas, a quantidade de meninas que tem na família,
tudo bem? E eu vou chamar H sendo a quantidade de homens que tem na família. Olha, para a equação da filha, como que isso vai falar? Se você não é avançado, fica aqui, mas não se preocupa se não entender, tá? Isso aqui já é um raciocínio bem avançado. Ó, para filha, a gente tem que o número de meninas menos 1 tem que ser igual ao número de meninos. Como assim, José? Por que meninas menos 1 tem que ser igual ao número de meninos? Bom, o número de irmãs tem que ser igual ao número de irmãos. Eu acabei de te mostrar que quando você está falando da filha, por exemplo, a gente tem a filha. Então, por exemplo, se são 4 meninas, a filha tem 3 irmãs. Percebeu? São 4 meninas na família, a filha tem 3 irmãs. Porque uma dessas 4 é ela. Ela não pode ser irmã dela mesma. Por isso que, para o número de irmãs, eu boto aqui como sendo m-1. Sacou? Então, m-1, isso aqui representa o número de irmãs que ela tem. Se são 4 meninas, ela tem 3 irmãs. E tem que ser igual ao número de irmãos que ela tem. Se são 3 meninos, ela tem 3 irmãos. Beleza. Agora, a equação para o filho. Equação para o filho vai ser muito parecido. Ó, o número de irmãs tem que ser o dobro do número de irmãos. Então, ó, o número de irmãs aqui vai ser m. Porque se tem 4 meninas, o filho tem 4 irmãs. Então, m é igual a... Agora, o dobro do número de irmãos. Então, por exemplo, se m for... se o número de homens for 4, a da menina vai ser 4 vezes 2, sacou? Então, a gente tem que multiplicar por 2 aqui. Fica esperto. Então, é 2 vezes o número de irmãos. Só que quem é o número de irmãos? H menos 1. Por quê? Porque se tem 7... Por exemplo, se tem 5 meninos na família, então o filho tem 4 irmãos. Então, por isso que é H menos 1, sacou? O número de meninos menos 1. É a quantidade de irmãos que o filho tem. Beleza. Agora que a gente achou as equações, acabou a questão. M é igual a 2H menos 2. Fiz a distributiva. M é igual a H mais 1. Bom, eu achei essas duas equações igual a M, então eu vou igualar isso aqui. H mais 1 é igual a 2H menos 2. Esse H que está aqui somando vai para lá subtraindo. Esse cara que está subtraindo vai para lá somando. Então vai ficar aqui 1 mais 2 é igual a 2H menos o H, né? Então 3 é igual a H. Ou seja, o número de homens na família é 3. Se M é igual a H mais 1, então M é igual a 3 mais 1, M é igual a 4. Então a gente tem 3 homens e 4 meninas, 7 filhos na família. Beleza? Muito tranquila. Muito tranquila não, né? Aí já é demais. Mas muito boa essa questão pra gente aprender o raciocínio lógico e treinar pra quem sabe, né? Equação do primeiro grau, quiser aí se arriscar nessas aventuras. É muito importante que a gente sempre se bote a uma dificuldade maior do que a gente pode superar, né? Maior do que a gente pode superar não, mas uma dificuldade boa pra gente poder superar. Agora sim, uma dificuldade maior para podermos superar. Agora ficou bom. Agora ficou bom. É isso, galera. Vejo vocês na próxima questão.